Vamos lá então dar início a este nosso episódio do podcast. É a segunda vez que estamos juntas, já estivemos no podcast de carreira, agora estamos aqui nesta nova versão do podcast, que no caso podcast Vida Próspera, que tem aqui o mote de prosperidade emocional para darmos início à nossa conversa, mas depois falamos de muitos outros temas. Então eu queria te dar as boas-vindas e agradecer-te novamente por estares aqui comigo e por confiares e por vir nesta caminhada que já se expandeu para além do podcast, mas obrigada por estares aqui e bem-vinda, Joana. Obrigada eu pelo convite, como sempre. É um prazer estar aqui e partilhar contigo estes momentos, estas experiências e gosto imenso do teu trabalho, portanto fico sempre grata quando me convidas para partilhar um bocadinho aquilo que eu sou, daquilo que eu penso. Obrigada. Então vamos lá. E olha, eu queria começar eu andava aqui à procura do outro episódio que nós fizemos, foi o episódio 16. Sabes que nós da outra vez andamos às voltas com o número, lembras-te? Que depois tivemos que desmarcar o direto porque eu fiquei sem voz. Andámos ali à volta com os números e era tudo 666. Nós fazíamos o somatório das horas era 6, fazíamos o somatório da data era 6. E eu reparei numa coisa curiosa hoje, que estamos no episódio 7. E o episódio que nós fizemos da outra vez foi o episódio 16. 1 mais 6 dá 7. Foi o episódio 16 do podcast Vida Próspera, cujo título eu decidi dar-lhe Acolher e Aceitar as Nossas Várias Fases de Vida e Versões com Joana Garcia. E ele foi publicado no dia 11 de maio de 2023, já há bastante tempo. E eu queria te perguntar, o que é que mudou, até indo de encontro aqui a este título que tinha o podcast, o que é que mudou desde então? Que Joana estás tu a ser agora e que não eras, ou que já eras lá atrás, mas que se calhar não tinhas consciência? Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, é curioso fazeres-me pensar isto. Portanto, foi há mais ou menos 2 anos e qualquer coisa atrás, não é? Entretanto, tanta coisa mudou. A primeira coisa que me vem aqui a este momento é o facto de eu me ter tornado mãe, que era algo que na altura não era real, ou melhor, ela já estava comigo, não é? Eu já estava grávida na altura, não partilhámos isso, mas curioso como ela me acompanhou até aqui, não é? E que transformação foi essa de me tornar mãe? Tem sido um processo mesmo assim de aprendizagem e até mesmo nesta via espiritual, acho que isto da maternidade nos traz muita realidade e incorporação daquilo que é o sermos alguém no mundo com o acréscimo de sermos mãe, que acho que é uma responsabilidade enorme e é um desafio enorme, mas é igual, é assim um bocado uma experiência meio dual, sabes? Uhum. Eu costumo dizer que é a melhor coisa do mundo e ao mesmo tempo é a mais difícil. Para mim, Joana, eu estou a falar sempre na minha individualidade, mas tem sido assim espetacular. Esse crescimento que eu vejo quando me perspectivo em mim mesma. Depois, muitas outras coisas também foram acontecendo, nomeadamente eu comecei a afirmar-me um pouquinho mais nestas outras áreas que eu já trabalhava na altura, como professora de yoga, mas que agora está cada vez mais vivo no meu dia-a-dia, não é? Dou muito mais aulas, estou em outros projetos, nomeadamente na Vida Próspera, dou aulas também numa escola, tenho o meu projetozinho e, portanto... O meu projetozinho. Também, sim, o yoga. O meu projetozinho. Não é num sentido pejorativo, é mesmo porque... Amoroso, no sentido assim de carinho. Mas talvez isto tenha alguma significância, o facto de me ressalvares isso, porque se calhar a forma como às vezes eu olho para ele ainda não é tão de valorizá-lo como deveria. Também é uma questão a refletir. Mas também evolui aqui noutras questões. Hoje apresentas-me aqui também como terapeuta de som, porque realmente foi algo que eu investi na minha formação como terapeuta de som, através de taças tibetanas e outros sons. E, curiosamente, agora que tu falas desse podcast de 2023, de maio de 2023, havia uma pergunta, eu tenho-me lembrado muito disto, curiosamente, que no final tu perguntavas se pudesses fazer alguma coisa, se no mundo que não tivesse dinheiro... O dinheiro não fosse uma questão, mas todos nós tivéssemos que trabalhar ou contribuir. Mas qual é que foi a minha resposta na altura? Não me recordo. Talvez eu adoraria dizer, lembro-me, Joana, lembro-me, mas não me recordo. Não, mas lembro-me eu, daí eu estar-te a trazer isto hoje, porque é curioso como nós quase que projetamos aquilo que nós queremos, aquilo em que nós queremos tornar-nos, e na altura ainda era meio inconsciente, mas eu lembro perfeitamente na altura de te dizer que se eu pudesse fazer alguma coisa seria algo ligado ao yoga e à música. E aqui estou eu hoje como
professora de yoga e terapeuta de som, não é? Ainda estou no meu desbravar deste caminho, ainda estou numa fase muito inicial, mas acho que finalmente se calhar estou a construir um pouco essa realidade de que eu falava como algo ainda muito hipotético há 2 anos atrás, não é? É assim, não E era isto assim tão aconteceu de forma hipotético, natural, não é? até Não foi. porque não era assim tão hipotético, até porque a música sempre esteve muito presente na tua vida. Tu tiveste aí várias Sim, experiências, uma sim. delas que eu nem sequer sabia, tu contaste-me há relativamente pouco tempo. Portanto, a música sempre teve muito. Eu estou a falar em experiência, atenção, não é nada de participaste num programa de Sim, música, sim, não é? sim, Não é sim. assim nada de. Portanto, ela sempre esteve muito presente, não é? Então sempre cantaste desde que idade? Desde que me lembro, literalmente desde pequenina. Eu lembro-me de ser tipo. Eu não sei que idade tinha, mas tenho memória de estar tipo com CDs no sofá, tipo as divas, uma cena assim, um CD vermelho que eu tinha que era das divas tipo Mariah Carey, Celine Dion, Whitney Houston, e eu queria era. Também foi uma forma de eu aprender o inglês, eu queria muito cantar, queria muito Uhum, perceber aquilo e fazer aqueles malabarismos todos, portanto, desde muito pequenina mesmo. Acho que foi algo que nasceu em mim, nasceu comigo, digamos assim, e há de me acompanhar a vida fora. E fico muito feliz de agora conseguir também trazer essas outras valências minhas, não é? Esses dons, esses talentos para outras coisas. E também é interessante perceber como nada na vida está separado, não é? Porque diferentes momentos trazem-te as mesmas coisas, mas de formas diferentes ou de perspectivas diferentes. uhum, E é a primeira vez que eu estou a tentar agora ser mais focada na aplicação do som ou da música na componente espiritual também, que até aqui era uma coisa que eu acho que até tinha algum medo, porque eu não sabia muito bem como explorá-lo, uhum, por onde é que eu queria ir, o que é que os outros vão pensar, e isso bloqueava muito. uhum. E eu este ano, e também pegando outra vez na questão da maternidade, tem sido muito este desbravar do o que é que era esta constante busca de validação externa, ao invés de me focar realmente em mim e naquilo que eu quero fazer. Uhum, E acho que isso de alguma forma se alinha muito aqui com o que vamos falar hoje de prosperidade emocional e uhum, do que sim, é que isso significa, não é? sim, e podemos já entrar por aí. E até, já que começamos em 2023, né, já que fizemos esta viagem no tempo, eu queria te perguntar o que é para ti neste momento viver uma vida próspera? Qual é o teu conceito de vida próspera? E se tu identificas que, ainda que foram só 2 anos, não é? 2023, se tu identificas que de facto houve aqui uma mudança neste teu conceito. Sim, eu acho que sobretudo aquilo que é uma vida próspera não é um conceito estanque. Nós não Uhum, somos a mesma pessoa todos os dias, não é? E quando eu falo isto não é de uma componente muito esquizofrénica de que eu sou uma pessoa, amanhã sou outra, não. Há uma, sim. não é? Há uma base, há um padrão daquilo que é o meu comportamento, a minha personalidade, aquilo que eu faço no meu dia a dia, as pessoas com quem eu interajo, mas nós vamos mudando. Isto é uma coisa que eu tenho cada Uhum, vez mais assente, seja por novos papéis que adquirimos, seja por novos projetos que surgem, pessoas que nos estimulam a fazer coisas diferentes, os próprios desafios da vida que nos obrigam a ver as coisas de forma diferente, não é? uhum, Inevitavelmente. E, portanto, o que é para mim ser próspera? Eu dei por mim até a pensar nisto antes de falarmos, não numa perspectiva de tentar racionalizar muito, mas só me vinha muito este conceito de eu, Joana, sinto-me mais alinhada e mais próspera emocionalmente ou na minha vida quando eu estou menos resistente à vida. uhum, E é uma coisa que eu tenho mesmo dificuldade, e acho que isto é transversal a muitos de nós, que é, nós queremos tanto que as coisas corram às vezes de determinada maneira, que elas não correm daquela maneira e nós não conseguimos ver além daquilo. uhum, Ou eu idealizo tanto que vai ser assim e depois é assado e eu fico a sentir-me mal porque não foi assim que eu planeei, não foi assim que não é. Pronto. Há muito esta ilusão de controlo da minha uhum, parte, atenção, eu estou a falar por mim e acho que muita gente vai se calhar ressoar com isto, e é isso que nos traz sofrimento em termos uhum, sim. emocionais. Que é, eu quero tanto que seja daquela maneira que eu pensei, porque eu pensei, que depois eu não consigo desfrutar aquilo que é. E quando eu me sinto mais próspera emocionalmente, é quando eu estou nessa componente mais de fluidez com a vida. Epá, pronto, foi assim, mas o que é que isto me está a mostrar? Ou o que é que eu posso tirar de bom daqui? E também cultivar um pouco essa sensação de gratidão ou de gratitude com aquilo que me surge. E Uhum. acreditar ou confiar de alguma forma que aquilo que surge é porque se calhar é o melhor para mim naquele momento, para a minha E evolução. o que é que te ajudou nesse caminho? Porque ambas nos conhecemos já há bastante tempo. Eu não sei, eu digo bastante tempo porque eu não tenho noção em que ano é que nós nos conhecemos, Nem mas eu. nós trabalhamos juntas num ambiente corporativo
e acho que posso dizer isso, tanto eu como tu estávamos numa fase muito mental e muito rígida da nossa vida. Então, tu dizes há pouco, não é, nós não somos a mesma pessoa todos os dias, não é numa perspectiva esquizofrénica, é numa perspectiva de que vamos mudando, não é? Eu acho que na realidade eu não deixei de ser, aquela parte minha ainda está cá, só que está mais integrada, mais arrumada, mais alinhada, e eu escolho viver alinhada agora com outra forma de ser e de estar. Agora, não invalida que eu tenha feito um funeral àquela versão, não é? Esta rigidez, este controle ainda existem. Até porque este é um programa, se quisermos chamar assim, entre aspas, que acabou por ser instalado em mim ao longo da minha vida, não é? Então, este desapegar destas construções e destas estruturas que foram sendo criadas, não necessariamente fazem com que elas deixem de existir. Mas o que é que eu te queria perguntar o que é que eu te queria dizer com isto? Que é, nós conhecemos então nessa fase de vida muito mental, até muita energia masculina muito, muito presente. E agora eu estou-te a ouvir e eu estou a perceber perfeitamente aquilo que tu estás a dizer, mas estou a pensar em pessoas que possam estar também, ou em fases semelhantes de energia, mulheres que possam estar, pessoas que se identifiquem com ser mulher e que possam estar muito nesta energia masculina, do fazer, do ter que possam estar muito no controle e que nos estejam a ouvir e estejam a pensar, isto é tudo muito lindo, está bem, mas na prática eu até queria ser um pouco mais fluida, até queria fluir mais na vida, mas isso faz-se como, não é? Sim. Então, eu queria que se tu sentisses de partilhar o que é que te ajudou a equilibrar, não é a anular esta parte, porque ela, como eu dizia, ela Ela continua continua, a existir, claro que sim. continua a existir, mas o que é que te ajudou, que ferramentas, que pensamentos, o que é que seja, que te ajudou a ir mais para o caminho do meio, nem um extremo nem outro, nem eu estou em Nárnia, estou, agora é só deixa fluir, mas também não estou aqui tão nesta expectativa, neste apego e nesta frustração e nesta rigidez. O que é que contribuiu para estar mais no equilíbrio, vá? Eu acho que é uma miscelânea de várias coisas. Muita autoobservação, que surge muito através do yoga, porque às vezes as pessoas perguntam-se como é que ele pode ser útil. É exatamente nesta autoobservação do que é que são os meus padrões de pensamento, de ação, de comunicação, etc. Depois, a maternidade. Uma vez mais, eu não posso. Se tu queres controlar um dia com uma criança exatamente da forma que tu achaste que ia ser, não vai acontecer. Uhum, E eu aprendi isso ou sim, porque a criança é completamente livre, não é? Ela é espontânea, ela é imprevisível, ela é. E isto a mim, na maternidade, foi uma das minhas grandes dificuldades, foi aceitar isso, porque eu queria que a minha filha tivesse uma rotina assim, porque ela vai dormir a sexta agora, porque ela vai comer isto, porque ela vai comer não sei o quê, porque ela não sei quantos. Só que ela, digamos que alterava-me sempre os planos, ou muitas vezes, não é? E isto a mim, eu comecei a aprender um pouco mais sobre mim mesma através deste processo da maternidade, porque eu tive que inevitavelmente arranjar estratégias diferentes para que não tivesse constantemente em clash com ela, de não, vais fazer assim, não é? Porque também não é correto isso. Como adulta e como uma pessoa que supostamente está a ajudá-la a desenvolver-se e a ter outras ferramentas em termos emocionais, etc. Foi quase como era tipo como se ela me tivesse a mostrar um espelho de olha para o teu descontrole, olha para a tua necessidade de ser tudo muito rutinizado, olha porque é que tem que ser assim, não pode ser assado. Abriu-me um pouco mais ainda esta questão de consciência de observação do dia a dia sem tanta rigidez e com um bocadinho mais de fluidez para aquilo que surge. E outra das coisas que ela também me ensinou foi que às vezes quando eu solto um bocado a mão ou abro um pouco a mão àquilo que eu queria tanto que fosse e deixo que o resto aconteça, às vezes surgem momentos muito mais bonitos e muito mais memoráveis do que aqueles que se calhar teriam sido se eu fosse com as rédeas como de costume, não é? uhum. Depois, pronto, além da maternidade e desta componente da autoobservação, do yoga, eu fiz muita terapia, continuo a fazer. Acho que a terapia é, uma vez mais, uma ferramenta de autoconhecimento, é algo que é indispensável. Eu acho que ainda existe muito o mito de a terapia é para quem tem um problema de saúde mental. Não acredito em nada nisso. Qualquer um de nós pode beneficiar disso, falar com alguém sobre si mesmo, porque é isso que a terapia, é isso que a terapia faz, não é? Provavelmente é isso que tu fazes também noutras componentes mais holísticas daquilo que é a terapia. Falo aqui de psicoterapia, ok? Mas podemos falar de outras.
E eu gosto muito de falar com a minha psicóloga para me compreender melhor, para compreender o que é que está lá para trás, o que é que foi o meu crescimento, porque é que eu tenho determinadas reações, determinados padrões e tentar juntar um pouco as peças e integrá-las de uma forma mais plena, digamos assim. Uhum, Não é? uhum. Claro que isto, eu sei que isto, quem ouve, e às vezes quem está ainda nesse lugar que tu falas, parece tipo, ela está para aqui a mandar estas balelas todas, isto não é possível, mas eu digo-vos que é possível, porque eu sou todas essas pessoas, eu posso hoje, Joana, ser muito estressada e se calhar ao final do dia já estou mais calma porque fiz uma prática de yoga ou porque meditei e já estou num nível, um espaço mental ou de comportamento ou de ser Uhum. diferente. Eu Porque não também te tenho que seguir conheces, não esta. é? E sabes do que é que te descentra e sabes em que ambientes ou que gatilhos, vá, se quisermos utilizar este termo, é que podem ser ativados e como te centrares novamente. Porque não é que. E eu, quando Exatamente. trago este conceito de prosperidade emocional, também é muito nesta perspectiva de que não é ter uma linha reta, não é? É perceber que dentro das curvas que a vida vai fazendo, nós podemos sempre centrarmos-nos e se nos conhecermos melhor, tão mais facilmente, entre aspas, também nos conseguimos centrar, porque nós percebemos o que é que de facto nos está ali a impactar naquele momento, já temos alguma informação de onde é que aquilo vem, o que é que aquilo pode estar colado ou o que é que aquilo pode representar na minha própria história. E eu também já sei de que forma é que com com este meu conhecimento da minha própria história eu posso fazer para me centrar. Então, ser próspera emocionalmente, ter aqui esta prosperidade emocional, não é eu ter uma vida de que está sempre tudo zero, estou sempre. Não, é Exatamente. dentro da dificuldade, dentro do desafio, eu Como é ter a que eu me equilibro, capacidade não é? de. Exatamente, e essa forma de equilibrar, ela não é exatamente igual para todas as pessoas, nem a técnica nem propriamente aquilo que acontece dentro, não é? Exatamente. Então, e é muito importante, e por isso é que eu faço aqui também esta fusão, esta união de, no meu caso, eu contribuo com consciência sistémica, hipnose clínica, o que seja. Mas isto não quer dizer que seja a forma que vai Exclusiva. resultar. Exatamente. E a vida próspera expande nesse sentido. E eu trouxe também o yoga, muito nessa vertente, e até na mentoria eu trago convidadas para falarem ou de leitura de aura, ou de energia feminina, ou de EFT, porque há várias formas de nós nos alinharmos a esta prosperidade emocional, não exclusivamente através de expansão de consciência sistémica ou através de hipnose clínica, que é a forma como eu mais contribuo, porque também vi os resultados na minha própria realidade. E eu gosto sempre de trazer também aquilo que resultou para mim por uma questão de Claro. Daí coerência, que não eu é? comecei pelo yoga. Para mim foi muito o yoga que me desbravou este caminho e depois daí derivaram outras coisas. Mas desculpa, também te interrompi aqui um pouco a Não, linha de não tem pensamento, mal. mas queria só voltar a esta frase que tu utilizaste, que é exatamente isto que para mim é a prosperidade emocional. É eu abrir mão dessa linha reta, porque isso é uma expectativa minha, isso não é uma realidade. Uhum, E eu fluir com as diferentes oscilações, quer da vida em si, quer da minha mente. uhum, E tentar de alguma forma ir reequilibrando. Há uma frase muito, muito importante na tradição yogi que em sânscrito é Chitta Vritta Nirodi. O que é que isto significa? Ou Niroda, desculpa. Chitta Vritta Niroda significa que o yoga te vai ajudar a trabalhar as flutuações da mente. É uhum, literalmente isto que significa em sânscrito. Porque a mente, ela não vai deixar de existir. Ela vai estar uhum, sempre lá. Eu uhum, é que tenho que aprender a lidar com ela e de alguma forma a transcendê-la, porque eu não sou só esses meus processos mentais, eu sou alguém ou algo que consegue observar isso à distância, uhum, não é? Eu consigo me distanciar, eu estou ansiosa no momento, estou com as sensações corporais, sinto no meu peito, sinto a minha respiração a acelerar, sinto os meus ombros, sinto a minha cabeça, sinto, o meu batimento cardíaco. E eu ter essa autoperceção de que isso me está a acontecer já é um passo. Segundo passo, como é que eu posso, ok, porque é que eu estou ansiosa, como é que eu posso fazer aqui um zoom out? Porque eu não sou esta ansiedade, eu sou algo que ainda consegue observar isto, não é? uhum, Isso é um pouco aquilo que se chama também, é um pouco o foco também da meditação, não é? Trazer este espaço de maior neutralidade, de maior observação sobre mim mesma. E uhum, depois, aliada à meditação no yoga, tens outras técnicas como a respiração, que está mais do que provada em literatura e evidência científica de que fala-se muito do breathwork no yoga, será o pranayama, tem um impacto direto na tua saúde mental, na tua. Eu não gosto muito da palavra controle, mas neste maior poder sobre a tua mente, porque quando eu respiro de uma forma consciente, eu automaticamente interfiro com a minha mente. E depois o corpo.
não é? Uhum. Tu falas muito disto, da mobilização do corpo, esta incorporação de todas as sensações, da nossa parte sensorial, desbravar tensões, energias acumuladas, dores, de onde é que isto surge? Será que Traumas isto até. traumas? E, portanto, eu acho que o yoga, para mim, apesar de eu fazer outras terapias, como já partilhei aqui, psicoterapia e outras coisas, terapia de som, etc., para mim o yoga é, sem dúvida, isto é a minha perspectiva individual, Claro. é a coisa mais abrangente que eu já encontrei para me trabalhar. Porque ela Uhum. inclui tudo. Ela inclui o corpo, respiração, mente, energia, porque nós também somos seres energéticos, e está tudo aqui, tudo neste Uhum. conhecimento. Portanto, foi por isto Uhum. que isto soa tanto comigo, não é? E que me fez, e que teve em mim também tanto impacto, que é um pouco o que tu dizes. Eu não vou vender um peixe que eu não comi, falando mal e depressa, não é? E eu no outro dia via não sei se era um podcast, dá um professor, um psiquiatra muito conhecido que eu gosto, que é o Dr. Gabor Maté? Maté, Sim. e ele falava muito disto. Um bom terapeuta, seja do que for, ou professor, ou o que seja, tem que de alguma forma empatizar profundamente com aquilo que está a partilhar. Ou seja, Uhum. ele tem que conhecer os processos para Uhum. poder ajudar os outros, não é? Uhum. E, portanto, isto para mim é Ainda que a muito sua história importante. também seja única, não é? Ainda que a sua própria história seja a sua própria história e que não necessariamente tenha que ser trazida e fundida nos processos em que o terapeuta ou a pessoa que acompanha guia, não é? Mas percebo o que estás a dizer, porque para mim a questão da consciência familiar sistémica, até mais do que propriamente a questão das constelações familiares, sabes? Para mim não é uma terapia, não é uma estratégia, não é um método só único e exclusivo, é uma forma de estar na vida, ter esta expansão de consciência. Então é quase como se eu neste momento já respirasse, já tivesse muito entranhada em mim esta observação, este distanciamento sem me alienar, não é? Mas esta, como tu dizias, este zoom out que nós fazemos. E por isso é que faz sentido para mim contribuir dessa forma, mas obviamente eu própria, como pessoa que decidiu começar a ser mais ativa na prática de yoga, também vejo e consigo reconhecer, não precisava eu de reconhecer, não é? Mas partilhando aqui a minha experiência, consigo reconhecer em mim também esses benefícios. E eu já partilhei noutros contextos, até contigo, de que eu antigamente, epá, eu não tinha paciência para o yoga. Honestamente, eu E não muita tenho gente não paciência, tem. E muita gente não não tenho tem. paciência para isto. Mas depois percebi o que isso significava na minha realidade, para mim. E por isso é que também é tão relevante a trazer para a minha prática diária e para a minha vivência esta consciência familiar sistémica, não querendo ser repetitiva, porque o que é que isto significa para mim enquanto ser individual cristiana? Não tenho paciência para o yoga, mas o que é que isso significa na realidade? Não é? Onde é que isso te leva? A que Uhum. histórias é que isso te leva? E quando tu tens consciência não só de ti, da tua história individual, mas da história do meio onde tu cresceste, do meio onde te inseres, e se quiseres expandir até consciência coletiva, deixa-me Uhum. só que isto aqui, não sei se me estás a ouvir na mesma, é que apareceu aqui o limite, eu tenho aqui um limite de tempo para o Instagram e apareceu aqui. Ah, não, estou a ver, estou a ver. Quando tu tens esta consciência, acabas por conseguir viver cada vez mais próspero emocionalmente, porque são várias frentes que tu vais integrando, não é? Sim. É como Sem as fazemos exercício. rejeitar, de igual modo, sem as rejeitar, que isso é muito importante. Desculpa Exatamente. interromper-te Não uma tem vez mais, mal. mas Força, agora força. vem-me isso que é algo que eu também queria muito partilhar contigo hoje, que é, eu tenho compreendido que quanto mais eu rejeito essas partes de mim que eu não gosto tanto, que não são tão agradáveis, mais elas Uhum, surgem. É uhum, sim. inevitável, tipo, sei lá, às vezes eu, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, na meu dia a dia eu explodo com a minha filha, grito, detesto gritar e fico-me a sentir culpada, mas se eu não tiver este processo de consciência de ei, calma, gritei-lhe outra vez, eu vou continuar sempre, não É é? isso, sim. Existe um processo de consciência sobre a minha ação, sobre a minha interação com aquilo que me rodeia também, não é? Porque nós Isso não é um somos passo. ilhas, não é? É isto. E depois Sim. é um pouco tentar, através de diferentes ferramentas, diferentes pessoas que te possam guiar, diferentes, sei lá, metodologias, tentar mudar os teus padrões. Uhum, Porque depois também há uma coisa que eu pensei muito hoje, antes de me ligar, se calhar meio intuitivamente, que é. Falávamos há pouco destas pessoas que estão muito ainda no componente mental ou de ação. uhum, Eu gostava de fazer a ressalva que a ação não é nada negativo. Pelo sim. contrário, a Uhum, ação é o meio pela qual as coisas se transformam e mudam. claro. E Uhum. a vida é isto, é movimento, não é? É Não é constante só de viver. teoria. Tu, para trazer para a matéria precisas.
de fazer algo, não é? Precisas de ação. Não é aqui um bicho de sete cabeças, agora vou estar só a ser. Eu sei que nós somos seres humanos, não é? Mas tem que haver aqui uma integração de tudo isto, que é ser e que é depois, no fundo, concretizar algo por meio de ações, não é? Por meio de fazer. Sim, Porque só que senão, essas ações são infinitas as possibilidades, não é? E eu posso escolher a cada momento ter uma ação diferente, se calhar consoante aquilo que eu estou a ser naquele dia, ou como é que eu me sinto, como é que eu estou a claro. conseguir lidar com a minha mente, com as minhas emoções, e vou tomar uma ação. Mas essa ação é vital, porque neste mundo, não é, que nós estamos, nesta componente humana, não é? Nós somos humanos, somos seres sociais, nós temos necessidade de lidar com o outro e com aquilo que nos envolve, não é? É parte até da nossa saúde mental também e física, não é? Se pensarmos desde que nós nascemos, nós dependemos de alguém desde o dia em que nascemos, não é? Queremos pertencer também, não é? Essa questão de É isso. queremos pertencer. Mas deixa-me só tocar aqui nesta questão que tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar daquele conceito da sombra que foi muito trazido por Carl Jung. E eu ainda ontem, acho que foi ontem, sim, partilhei um excerto do último episódio do podcast onde falo por entre linhas, depois sou mais explícita na descrição, onde falo por entre linhas desta questão da sombra. E hoje de manhã também estava a pensar sobre isso enquanto estava a tomar o meu banho e estava-me a recordar que há uns tempos atrás eu estava a falar com uma pessoa conhecida que me dizia: eu ainda não consegui perceber qual é o benefício de nós olharmos para a sombra, porque, sabes, há muitas pessoas que não conseguem ver o seu brilho. Então eu não consigo perceber qual é o interesse e qual é a utilidade de nós pormos o foco nestas questões de sombra quando a pessoa não consegue reconhecer o seu brilho. E eu ali silenciei porque não apeteceu entrar aí nessa conversa, mas é precisamente por isso que nós temos que olhar para esta questão da sombra, para estas emoções que são reprimidas, para estes traumas mais ou menos profundos, para estas histórias que nós achamos que tem que ser um grande segredo, porque só nós é que somos más pessoas. Porque se eu não mostrar uma parte incrível de mim, eu não vou pertencer, eu não vou ser aceite. E deixa-me trazer também aqui para este momento, porque eu trabalho muito isto também em sessão, que é esse exemplo que tu trouxeste da tua filha, por exemplo, gritei. Isso pode ser aí, não faço ideia, mas até para não entrar aqui em temas assim muito específicos, o que é que eu sinto? Eu sinto que há muita tensão e muita raiva acumulada em nós. E grande Sem parte desta dúvida. tensão e desta raiva acumulada em nós, eu quando digo em nós, não é única e exclusivamente eu, Cristiana, tu, Sim, Joana, é sim, em nós sim. pessoas. Todos, sim, sim. Portanto, há muita raiva e muita tensão acumulada. E isto vem do quê? Há uma expectativa de que eu tenho que ser boa pessoa. Sabe-se lá o que é que isso significa, não é? Mas eu sei que dentro de mim percorrem sentimentos incríveis e maravilhosos e há momentos em que me apetece partir tudo. Volto a dizer, não é eu, Cristiana, tu, Joana, é o ser humano, não Sim, é? todos, todos. Então, a dado momento, o que é que acontece? Eu começo-me a sentir uma farsa, porque dizem que eu tenho que ser boa pessoa e ser boa pessoa é ser educada, falar direitinho, mas eu aqui dentro às vezes apetece-me fazer outras coisas, né? Sim, Então esta dualidade, sim. a dado momento, quando nós começamos a ter consciência dela, ela pode ser um pouco confusa. E eu quero só trazer aqui para a consciência que a nossa sombra, que tem coisas que nós queremos esconder, queremos reprimir, que não queremos falar, quando nós olhamos para ela, trazemos para cima da mesa, falamos daquilo que é óbvio dentro de nós, mas que precisa de ser constatado, ela não só perde força, como nós nos sentimos muito mais seguras, muito mais capazes, muito mais conscientes para, ok, agora eu percebo, agora eu posso trazer este brilho todo, eu posso trazer isto tudo, mas de um lugar muito mais centrado, não de um lugar de que eu quero esconder, de um lugar de que eu quero me mostrar, mas não tem que ser necessariamente de, ai, que medo, se alguém descobre este segredo, porque só eu é que grito para o meu filho, porque só eu é que. Não, nós somos todos feitos do mesmo. Este também era muito o mote que eu trazia no outro podcast. E somos de facto todos feitos do mesmo, mas há aqui um grande diferencial: é que a história de cada um de nós é totalmente diferente. E é olhando para esta história que nós vamos perceber, ok, porque é que eu hoje, só a ouvir a Joana respirar, me apetece dar-lhe um estalo na cara? De onde é que isto vem? De onde é que isto vem? E às vezes eu vou explorar e não é a Joana, não é o estalo na cara. Pode ser eventualmente uma memória de infância em que, quando eu abria a boca e dizia a minha mãe dava-me um estalo na cara. E eu fiquei confusa com aquilo, mas aprendi que aquilo podia ser E uma o teu coisa a ser sistema feita. nervoso não faz essa diferenciação. De base, o nosso sistema límbico, era uma coisa que eu gostava também de falar aqui hoje, nós muitos, desculpa interromper-te, mas só na Não tem mal, continuidade sim, estava a sim, dizer. estamos a conversar.
uma das coisas que se trabalha muito também no yoga, de uma forma menos óbvia, é esta saída do estado de fuga ou fight or flight, não é? Fuga, Sim. em português, Luta, ajuda-me. luta ou fuga. Luta ou fuga, ou até mesmo congelamento. Isto são coisas muito enraizadas no nosso sistema límbico, que é o sistema primário que se desenvolve no contacto com o exterior, as emoções, as memórias, etc., que são muito facilmente armadilhados ou os tais triggers, às vezes coisas que nós nem percebemos, que despoletam logo em nós ali um estado de reação que nós nem conseguimos controlar muito bem e não sabemos de onde é que aquilo vem. E lá está, Certo. quando E mais às nós vezes temos a exploramos. consciência disso. Às vezes não temos, que era o que dizias há pouco, não é? Sim, Eu podia não há ter vários consciência que estados, não gritei é? com Nós vamos. Exatamente. Mas quando nós temos consciência, ali naquele primeiro impacto, é mesmo aquela sensação de porque é que eu estou a fazer isto? De onde é que isto vem? É quase como se tu fizeste aquilo, mas não te identificas com aquilo Com que tu aquilo. acabaste de fazer, com aquilo que tu acabaste de dizer. E isto não é. Como é que eu ia dizer isto? Isto não acontece só a algumas pessoas, isto acontece a todos nós, que é. Nós queremos esconder partes nossas de nós e do mundo, e isso só acaba por ganhar ainda mais espaço dentro de nós, e por isso é que é tão importante, respondendo agora àquela pergunta que eu comecei lá atrás, que a pessoa me tinha dito, eu não percebo qual é o interesse de olhar para a sombra, porque as pessoas têm a dificuldade de brilhar. As pessoas têm sim dificuldade em brilhar, precisamente porque não olham para esta questão da sombra, e porque ela está a ocupar tanto espaço mental, consciente e inconsciente, que a pessoa não se sente no direito de brilhar, porque ela pensa, eu tenho conhecimento do que é que está a acontecer dentro de mim. Quem sou eu? Que fraude é que sou eu para agora vir ao mundo e mostrar uma coisa que eu não sou? Não, mas eu também sou isso. Eu sou tudo isto. Eu sou uma pessoa prestável, eu sou uma pessoa que às vezes diz não e que nem me apetece dar explicações, digo só não e acabou a conversa. Eu sou uma pessoa que se calhar hoje estou com menos paciência e até posso responder um bocado mais torto e amanhã posso ser uma pessoa que estou completamente pronta para ouvir aquilo que alguém que se cruza comigo me tem para dizer e a pessoa interpreta que eu sou a pessoa mais amável do mundo e não necessariamente eu sou a pessoa mais amável do mundo, né? Então é importante nós estarmos. E atenção, fazer aqui uma ressalva, não é eu sou assim, quem quiser aceita, quem não quiser não aceita. Não é sobre Não, isso que nós não, estamos aqui a não. falar. É uma É, responsabilização, não é? Sobre aquilo que eu sou exatamente. também. Eu estou a Eu queria só aqui identificar que fazer estou. Diz uma força, pequena força. ressalva, desculpa, só para não perderes também o fio à meada, mas há aqui um conceito que vai um bocadinho mais abrangente, mas sem nos perdermos, que é porque é que nós, e muito nesta comunidade também espiritual que se vê, porque é que há tanta esta dualidade de luz e sombra? Faz um zoom out para a vida em geral. Tu desde pequena, tudo é categorizado. Isto é Uhum, bom, isto é mau. Isto uhum, é luz, isto é sombra. É tudo a mesma coisa. Nós uhum, somos todos isso tudo. A raiva, todo o espectro de emoção existe em mim. Eu posso escolher num momento aplicar mais, ou controlar um pouquinho mais, ou controlar um pouquinho menos, tentar uma estratégia diferente. Mas isso está tudo em mim e está tudo bem. Isto é um dos grandes, digamos que uma desconstrução que eu tenho tentado fazer em mim mesma, que é porquê que é tão aceitável eu estar feliz e contente? Toda a gente está. E porquê que é tão não aceitável eu estar triste a chorar ou frustrado? Porquê? Qual é o problema disso? uhum. Isto é uma coisa que eu ainda não. Que eu acho que tenho mesmo dificuldade em compreender porquê é que tem que haver esta identificação tão grande, esta categorização tão grande Sim, das coisas, quando é tudo natural em nós. Porque se não sim. fosse natural em nós, uma criança que acabou de nascer, ou, por exemplo, a minha filha que tem 2 anos, Uhum. como é que surge aquela raiva toda que ela às vezes expressa também? Uhum, uhum. Eu acho que essa Não é? categorização, se ela for feita de um lugar consciente, primeiro é útil para nós comunicarmos, né? Porque Ajuda-nos às a vezes compreender, é claro, isso, e claro. ajuda-nos a ter aqui este discernimento e esta compreensão. Mas não necessariamente eu tenho que me encaixar eu sou uma pessoa agressiva, ou eu sou uma pessoa nada agressiva, eu tenho zero agressividade dentro de mim. Não necessariamente, não é? Acho que todos nós conseguimos em algum momento ser super amorosas, super queridas, e em outros momentos conseguimos puxar aqui desta raiva assim meia que E jurássica. sobretudo esse labeling que se faz. Porque, eu estou a dizer isto porque, imagina, eu posso estar num dia que estou na merda, falando mal e peço, desculpem aí a linguagem em casa, mas isso pode ser altamente catártico para mim e positivo. Uhum. Vou dar outra vez o exemplo da maternidade. Pode ser altamente duro, mas altamente benéfico. Certo, com esta consciência de responsabilidade, não é? Porque era aquilo que eu ia dizer há bocado Claro, e depois ficamos obviamente. aqui pendentes, que é, não é, eu hoje estou irritada e quem quiser que me ature, quem não quiser que me ature. Eu sou assim, Não, não é disso. Não quem é gostar disso. gosta, quem não gostar não gosta. Não, ok.
eu hoje, vou ser sincera comigo, eu estou num mood, estou de uma forma que está a ser desconfortável até lidar comigo mesma. Eventualmente eu até posso ser um pouco mais agreste e mais rude com as pessoas que interagirem comigo. É lidar e perceber o que é que isto me está a querer mostrar ou o que é que me está a querer trazer. Então, às vezes, não quero trazer nada, não quero mostrar nada, é só ali um momento um bocado mais tenso por algum motivo. E está tudo bem em relação a isto, mas com esta consciência de que se eu não respeito as pessoas que estão à minha volta, eu não estou a respeitar partes minhas também. Então, não é eu sou o que eu quero e que me apetece, quem quiser quer, quem não quiser não gosta. Não é. É, cada um é como é, está tudo bem, não Sim, é? ideal, Mas no mundo ideal não seria assim, não é? é neste lugar centrado, neste lugar responsável de, ok, eu já identifiquei que até estou a dar uma. Olha, eu era esta pessoa que dava respostas assim muito brutas, eh, assim sem. Pronto, não é? Podia ter um bocadinho mais de trato, às vezes a falar com as pessoas, às vezes era assim muito direta, Certo. um pouco polida, às vezes até dizer, olha, é a minha opinião, queres, não queres, vai à tua vida. Era assim, olha, é o que eu acho, se quiseres, queres aceitar, se não quiser. E fui trabalhando para que, de onde é que isto vem também, não é? Porque é que eu tenho que comunicar assim? Eu posso comunicar de um lugar mais organizado, não é? Empático, mas sim. Exatamente, então não é que seja essa questão de se a pessoa gosta, se não gosta, que vá à sua vida, é de um lugar de que eu já percebi o que é que está a acontecer, eu já me conheço, já sei o que é que isto significa na minha própria história, já sei a que fios emocionais é que isto pode estar ligado, e a partir do momento que tu tomas consciência disso, a partir do momento que tu vês, depois não dá para desver, não é? Como eu costumo brincar e como eu costumo dizer Sim, até é isso. em contexto de sessão, porque quando tu estás de venda nos olhos, tu não É sabes, não mais é? fácil até, eu Nem te diria. apercebes. É, porque depois também começa a ser ainda mais doloroso, que é quando estás de vendas nos olhos, tu vais lá, assim, mas qual é o mal de eu ser rude? Não tem mal nenhum, eu sou assim, quem quiser quer, quem não quiser. Tu não estás a perceber o que é que está a acontecer, nem é mal, não é que haja mal nenhum, é que a pessoa está em sofrimento naquele momento, não é? E é por Então, isso que mas está a ter esse comportamento, não é? É isto que as pessoas não veem, é exatamente. que parte. Eu acho que isto vai um pouco de encontro tudo se liga, como eu dizia no início, nada está separado, que é tudo é sobre ti, na verdade, não Uhum, é? uhum, Sobre ti, sobre mim. E a única forma de nós melhorarmos a nossa vida no externo, naquilo que é o contacto externo, ou na forma como eu me sinto em mim mesma, é trabalhando em mim mesma, porque tudo parte desse mesmo princípio, não é? De mim. Tudo aquilo uhum, que eu faço é porque eu acredito que é o melhor, ou a forma como eu comunico é porque eu acredito naquele momento que é melhor. Mas isto é mutável, não é? Nós uhum, temos que uhum. saber fluir com a evolução que vamos tendo, com as diferentes adversidades, com as diferentes aprendizagens que não têm que ser Certo. necessariamente adversas, e ir tentando integrar aos poucos, porque realmente eu acho que isto da prosperidade emocional é um conceito mesmo muito interessante e tão amplo, porque toca tudo na nossa vida, não é? Uhum, E sobretudo também há muito ainda esta componente de o que é próspero, tem que ser algo que é lindo, bonito, brilhante. uhum, Não, tipo, prosperidade é eu lidar bem com os dias em que eu estou fixe, com os dias em que eu estou menos fixe. E eu estou no meu centro, ok, opá, eu hoje não estou assim nos meus dias, mas pronto, eu sei que isto não vai durar para sempre. Para mim, esta prosperidade emocional, e ligando aqui um pouco também ao yoga, liga-se muito a esta noção da impermanência das coisas. Um uhum, uhum. pensamento não dura muito mais do que uns segundos, ou do que uns minutos, ou com um dia ou dois. Uma emoção, normalmente ela vem e vai, não é? Ela não fica Uhum. comigo. A não ser que eu me agarre a ela. Também é um Exato. pouco. A não ser que E eu me portanto, apegue a essa história, seja ela mais ou menos curta, não é? Porque era aquilo que eu trazia também no último episódio, que é, se nós tirarmos, eu tenho trazido isto muito, isto está sempre muito presente até nas sessões, que é, se nós tirarmos história, eu há bocado trazia aquele exercício de, se nós olharmos para a nossa história familiar e se conhecermos os contornos, vamos também ter aqui informação sobre nós. Ok, tudo certo, agora vamos para o outro extremo, não há história, não há infância, não há pai, não há mãe, não há nada que é que sobra, não é? Então, algumas pessoas reagem de, ai, agora sinto-me despida, a que é que eu me vou agarrar para me definir, a que é que eu me vou agarrar para justificar também algumas coisas, não é? E outras pessoas é libertador, calma, agora sim, então a partir de agora, realmente pondo nesta perspectiva, eu posso ser. Simplesmente, sem ter que estar identificada, sem ter que estar apegada a isto. Agora, voltando àquilo que tu dizias inicialmente, nós somos seres sociais, queremos pertencer e está tudo bem, então não é ir a um extremo nem ir a outro em terapia, em acompanhamento, nós podemos ir a um extremo e podemos ir a outro.
que é, temos ali a estrutura e temos ali aquela forma, um método, se até se quisermos chamar, de nós conseguirmos centrar para que depois na vida também possamos estar mais inteiras. E há pouco nós paramos ali naquela questão de quando vemos já não é possível desver, não é? Quando nós estamos vendadas, nós não estamos a ver o que é que está a acontecer. Mas quando nós expandimos a nossa consciência, nós percebemos, realmente, eu estou de facto a ter um comportamento que é agressivo, o que queira chamar. E eu realmente posso escolher não ter tanta intensidade neste comportamento. Então, a partir desse momento que tu vês, sempre que esse comportamento se repete, já vai ser de um lugar diferente, já vai ser com uma consciência totalmente diferente. E por muito que tu até queiras continuar a repetir esse comportamento, há uma parte de ti que, olha, repara que lembras-te, podes fazer de forma ligeiramente diferente. Podes fazer em mais amor. Então, não dá para voltar lá atrás. Não dá para ir agora, eu esqueço que isso aconteceu, esqueço que tive esta expansão de consciência, esqueço que de facto eu posso fazer ligeiramente diferente. E é isso que também acaba por depois nos fazer ir, como tu dizias há pouco, crescendo nestes diferentes estágios de consciência sobre diferentes temas, não é? Sim. Acho, sobretudo, de palavras diferentes, formas diferentes, vamos sempre tocando no mesmo ponto, que é esta aceitação daquilo que é este momento. Para eu me sentir próspera, ou preenchida, ou plena, eu tenho que estar em plena aceitação daquilo que está a ser este episódio de podcast. Porque eu podia estar aqui internamente a ruminar, não devia ter dito aquilo, isto não vai ficar como eu, não posso esquecer não estou com o meu cabelo, não sei o quê. Sim. Não, opá, é aceitar as coisas como elas surgem, tentar absorver o máximo de lições, seja algo que é muito positivo, algo que é, lá está, categorização, algo que eu vejo como positivo, algo que eu vejo como negativo, o que é que eu posso tirar disso? E fluir com isso sem me agarrar a uma situação. Hoje de manhã, claro, uma pessoa estava a pensar no que é que íamos falar hoje, não é? Daí eu falar, não estou a dizer isto para parecer bonito, era mesmo porque me foram surgindo aqui algumas ideias, alguns pensamentos que era. Eu às vezes chateio-me com o meu namorado, não é? Uhum. E naquele momento, quando aquela zanga está a acontecer, aquilo faz-me sentido. Mas o que é que a maioria de nós faz? Eu falo por mim. Eu vou-me agarrar àquilo durante não sei quantas horas, para passar umas horas dizer, porque não sei, para manter aquilo vivo em mim, mas isso é uma escolha. A zanga a acontecer pode ser natural, não é? Há ali um clash, há um desacordo. Mas até quando é que eu me vou agarrar a isso? Para deixar que isso se dissolva, porque aquilo já não é a realidade, aquilo já é o passado, não é? Este momento já não é o mesmo. E isto é um exemplo concreto de consciência que nós podemos trazer ao nosso dia-a-dia. Não aqui numa perspectiva de fuga daquilo que existe, ou que é a minha vida, certo, ou do o que é que me fez de alguma forma assim, mas assumindo também as inúmeras possibilidades, que era isto que tu falavas há pouco, de mudança. Eu, a cada instante, tenho uma escolha para fazer diferente. E não devo fazê-lo só porque é bonito para o externo, devo fazê-lo porque ressoa comigo, não é? Muito esta componente de sátia, de verdade. O que é verdadeiro para mim agora? Reagir como? O que é que me é... Sem também fazer um overthinking. Muitas vezes eu falo para mim, às vezes eu estou Pois, essa é outra, não é? Depois uma pessoa quando começa a entrar nestes temas, às vezes depois também é contraproducente estar ali sempre a escarafunchar e sempre a esmiuçar. Tá, às agora vezes vamos por nós... expandimos um bocadinho a consciência, agora vamos viver, como eu costumo dizer nos acompanhamentos. Nós aqui expandimos a consciência, agora, tanto quanto possível, liberta. Vai viver, vai para o estágio da vida, vai pôr esta ação consciente que falámos há pouco, vai pôr em prática, vai testar, permite-te, se tu ainda reagires da forma que não queres reagir, permite-te ser amorosa contigo mesma e ir vivendo, ir transitando por tudo o que vai surgindo, porque tu já não estás com a consciência que tinhas antes, não é? Já há aqui mudança, portanto, vamos deixar fluir, não temos que andar agora sempre aqui a escarafunchar, porque aconteceu isto. Eu sou suspeita, porque eu adoro. Tudo que acontece à minha volta, faz muito overthinking às vezes. Eu vou olhar o que é que isto me pode me ensinar, que parte de mim é que também está ali, mas isto é preciso dosear bem e eu gosto disso, mas eu não me afundo. Ou seja, emocionalmente eu não sinto que aquilo é pesado para mim, eu genuinamente gosto. Gostas, claro. Quando começa a ser já pesado, quando até já entramos ali naquele mood muito melancólico, muito pesado, muita tristeza, vamos perceber o que é que aquilo está a trazer, mas eu pessoalmente
gosto sempre de trazer tanta leveza quanto possível também para os processos, sejam eles em acompanhamento ou não. E Mas por repara, essa isso leveza só surge da tua aceitação sobre todas as é partes. isso, sim, Porque se tu sim, não sim. aceitares, tu nunca vais levar isso de uma forma leve. Se eu não aceitar que eu posso ter raiva de vez em quando, eu vou achar. E sentir Cada tristeza vez que estou com também. raiva, fico ainda com mais raiva porque não consigo controlar a minha raiva. Isto é tipo o loop, não é? Pescadinha É, de rabo bola na de boca. neve. Tipo, E era eu como tu tenho que dizias me há pouco. aceitar, não é? Eu tenho que me aceitar para conseguir lidar com todas as minhas partes, porque isto parte muito de um conceito que foi algo que eu fui trabalhando muito ao longo dos anos e que está muito ligado também para mim à prosperidade emocional, que é o amor próprio, Uhum, a uhum, uhum. aceitação. Sim. Quantos de nós não gostamos daquilo que somos porque simplesmente não aceitamos algumas partes nossas? Ou E porque gostamos queríamos muito de ser outras diferentes? pessoas porque a pessoa nos está a mostrar exatamente aquilo que ela quer mostrar, que também é uma parte nossa. Quando eu digo, eu adoro aquela pessoa, mas porquê? Porque ela é muito confiante, porque ela não sei o que, não sei o que mais, tudo de bom. Primeiro, isso também está em ti. Segundo, a pessoa só te está a mostrar aquilo que ela quer mostrar. E terceiro, os defeitos, entre aspas, que tu achas que tu tens, a pessoa também tem. Em mais porcentagem, em menos porcentagem, em maior ou menor medida, está lá também. Portanto, se tu estás a ver isso naquela pessoa, isso também está em ti e reconhece isso em ti primeiro para que de facto isso depois possa transbordar de ti para o mundo e que tu te possas, entre muitas, muitas aspas, tornar nessa pessoa que tanto admiras. Não é porque tu vais te tornar aquela pessoa, mas porque dentro de ti tu vais resgatar todo esse brilho que tu vês na outra pessoa que é uma grande inspiração. Um dos primeiros cursos que eu fiz, que eu pus no mundo, foi precisamente com este nome, Torna-te a tua própria inspiração. Porque nós fazemos muito este movimento de vou-me inspirar no Cristiano Ronaldo, vou-me inspirar na Oprah, vou-me inspirar não sei em quem. Tudo certo, podemos olhar e inspirar. Mas primeiro, o Ronaldo não tem a tua história, a Oprah não tem a tua história, por muito que eles possam ser feitos do mesmo que nós somos, a história não é a mesma. Portanto, a forma como tu vais alinhar a tua vida à prosperidade emocional, à prosperidade financeira, à prosperidade no geral, não vai ser exatamente da mesma forma que aquela pessoa fez. Porque aquela pessoa não tem a tua família, não tem o teu contexto, não tem as tuas vidas passadas, se assim quisermos, não Né? tem o que quer que seja, é a tua história. Então, é olhar para esta história, é olhar para esta informação com este zoom out, não é? Sem apego, porque às vezes, lá está, voltando, também é isso que nos trava, fazer este zoom out e perceber, ok, o que é que isto me conta e que pistas é que me dá sobre mim mesma para que eu possa, de facto, viver cada vez mais leve, mais próspera, mais inteira, com tudo aquilo que eu sou, seja mais fancy, seja mais uma coisa mais atraente ou algo que à partida não é assim tão atraente, não é? E acho Sim. que no fundo é isso. E eu estou a olhar Tu há aqui para o pouco. relógio, desculpa, é que é Já assim, estamos eu a vou, eu terminar, vou não é? fazer aqui uma partilha, que é, eu e a Joana dissemos assim, vamos ser sucintas neste episódio, meia hora, Sim, 40 minutos, e o que é que muito acontece? rápido, não Estamos é? aqui há quase uma hora, passou estes temas, isto é como as cerejas, não é? Sim. Começa-se a comer, começa-se a falar e vamos por aí em diante, mas Se calhar força. só para fazer um wrap-up, porque acho que já tocámos aqui muitas coisas interessantes e as pessoas depois tiverem a oportunidade de ouvir e de absorver alguma coisa, não é? Eu já só de ressalvar aqui uma coisa que tu disseste, que é um pouco também aplicável ao yoga, que é na terapia ou no tapete, como eu costumo dizer, em que contexto seja, é tudo muito mais fácil, porque é um ambiente controlado. Sou eu Uhum. comigo mesma, com o meu tapete, a fazer umas posturas, a respirar, está tudo alinhado, os chakras estão ali todos direitinhos. Mas qual é que é o segredo? É como é que eu aplico tudo aquilo que eu estou a aprender ali na vida real? Porque isto não é. Nós. Não é que o Acho que há tapete muito não em. seja a vida real, não é que a terapia não seja a vida real, não é que as pessoas não sejam a vida real, mas eu percebo, não é? Como é que eu faço isso depois no estágio que é a vida, não é? Como é que depois na Sim. prática eu mantenho isso? O meu professor costumava me dizer uma coisa muito interessante que é muito fácil ser um monge no topo de uma montanha. Mais Hum. difícil é ser um monge aqui no nosso dia a dia, não é? Porque ele existe, ele é necessário, é a nossa vida. E a espiritualidade ou a terapia não tem que ser vista como um escape a isso, tem que ser vista como uma maneira mais abrangente ainda de integrar tudo aquilo que eu sou no meu, na minha experiência, naquilo que é E a de minha estarmos experiência. cada vez mais presentes, não é? De estarmos cada vez mais presentes. Beijinho, Bruno. Olha, hoje de manhã, Beijinhos. agora aqui uma à parte, hoje de manhã estive a ouvir o último episódio do podcast onde vocês falaram sobre o Reiki, eu não sei se entretanto ele já saiu, Bruno.
Estive a ouvir esse episódio do podcast onde vocês falaram sobre o Reiki e gostei muito. Beijinhos. Depois também quem estiver aqui a ouvir, depois pode ir à página do Bruno ou da Diana Machado, que eles têm um podcast juntos e hoje falaram sobre Reiki. Tiveram lá um convidado, estou aqui. Tiveram um convidado e tiveram a falar sobre isso. E gostei muito. Mas é isso, Joana. Agora trouxemos aqui outro tema, não é? A questão do Reiki. E começávamos a falar de energia e estávamos aqui o dia todo. Portanto, vamos voltar e vamos centrar aqui nesta questão então da prosperidade emocional e do que é viver uma vida próspera. E já aqui, em jeito de conclusão, eu queria te perguntar para ti, Joana, se a prosperidade fosse um sítio, se fosse um local, qual seria? Aqui dentro. Dentro de ti. O lugar em que eu me sinto mais plena é em mim mesma. Portanto, não seria nunca no externo, seria dentro de mim, nesse lugar onde eu me sinto completa, sabes? Mas sem, uma vez mais, mas sem querer fugir àquilo que é o diálogo entre esse lugar interno e o mundo externo. Mas, na verdade, aquilo que existe mesmo é aquilo que está dentro de mim. E já agora, por curiosidade, eu hoje estava a pensar sobre isso também. Eu acho que nunca fiz esta pergunta aqui. Se tivesse um cheiro, se a prosperidade para ti tivesse um cheiro, qual seria? A primeira coisa que me veio à cabeça foi lavanda. Lavanda. E uma forma? Uma forma seria talvez um coração. Desculpa, estou-me aqui a tirar aqui o som que estava-me a ligar. Talvez um coração, porque para mim o coração significa esta totalidade, este meu centro, digamos. Para mim é esse lugar interno, que ele é físico, ele é energético, ele é mental e ele é meio cósmico, não é? Ele é como se fosse um coraçãozinho que se liga a tudo, vá. Assim, uma explosão de... Sim, e é o ponto médio, não é? Daqui é o ponto médio. Boa, olha, muito bom ter-te aqui novamente. Deixem aberto se quiseres fazer assim aqui alguma partilha que não vá na sequência de nenhuma pergunta, fica à vontade para partilhar o que tu sintas agora também para concluirmos. E pronto, olha, nosso objetivo de ser menos que uma hora não foi cumprido. Juro-te, eu nem olhei para as horas, é isto. Eu há bocado olhei e pensei assim, já está, já vamos ultrapassar largamente o nosso objetivo, portanto, ao menos que consigamos parar ali em uma hora, porque senão... Mas força, se quiseres partilhar alguma coisa, sente-te à vontade, senão também encerramos e... Só uma pequena coisa que eu tenho, que ultimamente tem sido muito, assim, intuitivamente tem-me chegado muito, que é esta prosperidade emocional também parte muito de um lugar de que eu reconheço, ou eu relembro que não me falta nada. Okay? Eu não busco nada no externo, eu tenho tudo em mim, eu só tenho que aprender a trabalhar com isso. Ou a lidar Essa é outra que eu estou a prever que pessoas estejam a ouvir, é tudo muito lindo, está tudo em mim. Isso agora na prática, o que é que eu faço? Né? Dá outro podcast. E quem sabe, nós não podemos fazer também um podcast a falar sobre isso. Mas sim, olhem, dica que é que isso significa? Ai, está tudo em mim, não sei por onde começar. Olhar para dentro é muito complicado. Sugestão, vá. Vamos olhar para a história familiar. Já tem muita informação. Já tem lá muita informação que nos pode ajudar a perceber o que é isto de tá tudo em mim, não é? Pai e mãe são função, não tem necessariamente que ser pai e mãe biológico, né? As pessoas que desempenharam esta função, olhar para a história e perceber como é que isto vibra em nós, o que é que isto nos suscita, quais são até os julgamentos que nós fazemos sobre a própria história dos nossos familiares, e isto já nos dá aqui muita informação para o que é este conceito de já tenho tudo, só preciso de saber como ativar, não é? Já tenho tudo dentro de mim, já tenho tudo aquilo que eu preciso, mas agora faço o quê com isso? Às vezes é um bocado complexo, não é? E por isso é que também os acompanhamentos servem para ajudar a pessoa a pôr estas questões em perspectiva. Mas pronto, olha, é isso, não nos falta nada. E é isso. Eu adoro esse conceito porque eu tenho trazido muito para a minha vida, por isso é que ele mexeu aqui comigo, que eu tenho mesmo trazido muito isso para a minha vida e falo muito sobre isso até numa perspectiva da ativação de prosperidade como um todo, não é? Quando nós estamos na falta, quando nós estamos a desejar da falta, que energia é que eu estou a ativar? Não é? E às vezes essa falta pode vir, eu até posso estar muito abundante ao olho externo, mas essa falta é uma sensação interna. Eu até posso ter muita coisa boa a acontecer, mas se eu continuo a partir de um lugar de escassez, de falta mesmo, de que ainda não tenho, sim. Ainda não sou. E volta sempre ao mesmo, que é eu não estou a aceitar aquilo que eu tenho neste momento, aquilo com que quais são as minhas circunstâncias neste momento, eu estou sempre à procura de algo que não é aquilo que está a ser neste momento, não é?
Sei, às vezes o ser humano é assim, nós vamos aprendendo. Nós, não é o ser humano, é todas nós, não é? Às vezes também paro e penso e fico assim, ai, porquê é que estás a complicar? Respira, está tudo bem, não te falta nada. Literalmente, não é que não te falte nada material, não é, ai, não te falta água, não te falta comida, nem é disso que eu estou a falar, é Sim. literalmente não falta nada. Esta afirmação, esta certeza de que parece que ilusoriamente até pode estar aqui a faltar qualquer coisa, porque falta uma luz, porque a iluminação não falta nada, está perfeita. Sim, quando nós no yoga fala-se muito, só, eu juro que vou terminar aqui, mas Nós trabalha-se somos muito esta componente, terríveis a ser esta questão sucintas. de partir muito do desejo. Quando nós agimos Sim. muito com base no desejo e não no silêncio, na permanência e na aceitação, nós vamos estar sempre nessa busca externa de algo, não é? Às vezes essa escassez vem dessa componente do desejo. O desejo de qualquer coisa, não é? Seja por algo material, por algo emocional, por Sim, estamos a desejar algo. a partir da falta. Estamos a desejar É porque, isso. ainda me faltam as circunstâncias porque preciso de não sei o quê, de um microfone ou de uma luz e não posso iniciar um podcast, agora no exemplo já que estamos aqui, porque não tenho um microfone XPTO, porque não tenho uns auriculares XPTO, falta-me coisas. Vai-te sempre faltar. Se estiver sempre agarrado aí, vai-te sempre faltar o projeto geral que é podcast. Ele nunca vai entrar na matéria. Se estás aí a desejá-lo de um lugar de escassez, de um lugar de falta, é para começar com o que temos. Temos estes auriculares, não são um XPTO. Pronto, eu começo com isso. Tem esta luz que podia iluminar mais, não interessa, mas ilumina agora de forma perfeita. É isso mesmo. Olha, Tá beijinhos, bom, vamos Ana, um beijinho falando. grande. Senão nunca Tchau. mais nos calamos. Obrigada a todas as pessoas que foram estando aqui presentes. Obrigada a todas as pessoas Obrigada. que vão assistir à gravação, quer seja aqui no Instagram, quer seja depois no YouTube ou no Spotify. A gravação vai estar disponível. Deixem os vossos comentários, partilhem este episódio para que esta conversa possa chegar a mais pessoas também, se fizer sentido para vocês. E vamos falando. Qualquer coisa, mensagem privada, estamos por aqui. Tanto eu como a Joana, estamos juntas na vida próspera e na vida em geral. Em geral. Portanto, vamos falando. Beijinho grande. Até já. Beijinho, fica Até bem, já, tchau. até já, até já.